Lucas capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo de número 46. Quantos estavam aqui semana passada? Nós tivemos uma palavra e falamos sobre a palavra de Deus, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre a palavra. Hoje o tema é vivendo a palavra. Semana passada nós ministramos sobre creia na palavra. E hoje é vivendo a palavra. Amém? Oi? O retorno tá bom? Lucas capítulo de número 6, versículo 46 diz: Eu vou mudar aqui, eu vou ler na versão NTLH. Tá bom? Ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Que palavra poderosa, né? Jesus, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, ele desfere o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Gosto de uma fala do missionário Renato, que ele fala que a constituição dos céus, do reino de Deus, está contida no Sermão da Montanha. Tudo que você precisa compreender sobre o reino de Deus é lendo o Sermão do Monte. O sermão, creio eu, mais conhecido das Escrituras. E Jesus dispara ali muitas parábolas importantíssimas que são princípios de Deus para nós. Mas a última delas é justamente essa daqui. Embora a gente tenha lido em Lucas, ela também é registrada em Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. São poucos versículos, mas contém princípios poderosos. Embora Jesus tenha falado tanto no Sermão da Montanha, o tão conhecido, falado sobre os dois fundamentos, é o último, a última parábola, as últimas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, é justamente falando sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E aqui Jesus fala umas coisas muito legais. Na versão ARA ele fala assim: todo aquele que vem a mim, ou seja, alguém que conhece ele, que vem até ele e ouve as minhas palavras, alguém que está ouvindo. Uma das coisas que a gente não vai ter desculpa diante de Deus é chegar no céu e dizer assim: poxa vida, Deus, mas eu não sabia disso. Mas como não? Se você estava com a Bíblia de domingo a domingo aberta, todo domingo na igreja com a Bíblia aberta, como é que você ousa dizer que você não sabia disso? Um dos problemas que a nossa, principalmente essa geração de hoje, é a geração que, Wesley? A geração Z, né? Um dos problemas da geração Z é que ela acredita que o fato dela ser ignorante de algumas coisas as livrará de consequências. Ah não, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância, e ainda usa versículo bíblico. É uma verdade muito mal interpretada. Realmente, o fato de Deus não levar em conta a falta de conhecimento em algumas coisas também não significa que, ao praticá-las, eu também não terei consequências até mesmo graves. Consequências essas
que talvez eu não suporte. E o que eu percebo da nossa geração, até dentro do contexto bíblico, não vou nem falar do contexto fora de igreja, mas dentro de igreja, é que eu não sei o que acontece com a nossa geração, que ela não tem paciência, ela não quer sofrer consequências. Ela não quer. Ela quer agir sem responsabilidade, e ela mesma, se ela pudesse, ela lhe privava das consequências. E quando Deus os põe diante de suas consequências, Deus não é pai, Deus é ruim. Porque se levanta uma geração que está privando os seus filhos de consequências, e o perigo vai ser, e é um perigo grande do que isso pode acontecer, ou melhor, não é isso não, estou falando errado, do que o fim que vai ser isso, dos nossos jovens, crianças e adolescentes, sendo privados de suas consequências. Entende? Ontem o Renato leu uma palavra legal, lá de, acho que é Lucas também, né, Renatinho? Deixa eu ver se eu encontro. Porque a gente cresceu assim, ó. Não tem nem pecadinho nem pecadão. Quando, Renato, aquela palavra que você leu ontem sobre as chibatadas, a chicotada. Aquela palavra que você leu ontem, me ajuda aí na minha introdução sobre a chicotada. Lucas. Isso. Já achei, já. Lucas 12. Olha só. A gente tem um costume de dizer que não é nem pecadinho nem pecadão. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos fala assim: você sabe que eu tenho poder de te tirar, né? Jesus fala assim: não, você não tem poder nenhum de me tirar daqui. Não há nenhum poder que seja dado ao homem que o meu Pai não lhe conceda. Mas Jesus fala assim: mas não se preocupe, que aquele que me entregou para você, maior pecado tem. Como assim maior pecado tem? Uma gravidade no pecado de Judas maior do que no pecado de Pilatos? Existe, a Bíblia fala que sim. O próprio texto diz também, se você for lá para Lucas capítulo 12, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou e nem fez segundo sua vontade, ele será punido com muitos açoites. Olha as consequências. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Aquele que não soube não será privado da consequência, mas a Bíblia está dizendo, ele vai receber um pouco menos. Aquele que conhecia a vontade de seu Senhor e não a praticou, ele será punido com muitos açoites. Conhecer a vontade de Deus é um risco muito grande para você e para mim. Eu preparei uma outra introdução, mas conhecer a palavra de Deus é um risco muito grande para mim e para você. A Bíblia fala que era melhor que não tivesse conhecido do que conhecer e não praticar. Como nós falamos domingo passado, a palavra de Deus no grego ela tem dois significados: logos e rema. A palavra logos é a palavra escrita. Isso daqui é o logos, ó. O logos está escrito. Mas a palavra ela é rema. O que é rema? É uma palavra viva, sendo ativada e praticada diariamente no meu convívio e na minha vida. Você não é responsável, não tem responsabilidade alguma no tanto de versículo que você é capaz de decorar. Mas você é responsável em cada versículo que você entende e não pratica. Entende?
Ah, pastor, eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse decorado. Uau, glória a Deus. O que você entendeu? Eu entendi que eu não posso matar. Então, é sobre o que você entendeu que você vai ser cobrado. A palavra, o Logos, é o que você se apropria aqui, ó. É o que está diante de você. Mas o Rema é o que o Espírito Santo de Deus revela para o seu coração. Quantos estão entendendo? Se não estiver entendendo, que bom, está sendo gravado. E se você tiver interesse, volta lá e assiste. O Rema é a palavra em movimento. O que é a palavra em movimento? Quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele criou como? Através da palavra. A palavra saía da boca dele e construía. A palavra saía da boca de Deus e tudo passava a existir. Por isso que João parece loucura, parece... Meu Deus, como que entende isso? João, quando vê Jesus, o verbo vivo, aquele por quem todas as coisas existiu, aquele por quem, se ele não tivesse, nada do que foi feito teria sido feito. João fala assim, ele era o verbo, ele é o verbo estava com Deus. E outra, o verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. O verbo é Cristo, a palavra é Cristo. Quem se move na sua vida é Cristo, o evangelho, a palavra viva. Jesus, no sermão aqui, ele faz uma comparação do homem que ouve, mas não pratica, com aquele que ouve e pratica. Os dois são responsáveis porque os dois ouviram. Jesus está responsabilizando os dois, porque os dois ouviram a mesma coisa. E é típico da igreja que o que tem acontecido, que as pessoas ouvem a mesma coisa, um dá resposta diferente do outro. Um está com o seu coração inclinado, o outro está com o seu coração fechado, resistente. Na comparação, essa analogia que Jesus faz, Jesus está trazendo que mais importante do que você saber sobre Ele, é você viver sobre Cristo. Viver a palavra de Cristo é mais importante do que o que você sabe. É simples, você tem acesso a biblioteca, você pega um livro que fala sobre Cristo, você pega um livro de Armínio, Jacob Armínio, você vai saber sobre a teologia arminiana. Você pega um livro de João Calvino, você vai saber sobre a teologia reformada. E assim você está completamente amparado, sabendo de tudo sobre Deus. Mas você pode ter grandes informações sobre Deus sem nunca ter se relacionado e conhecido Deus profundamente. Entende? E você ouve toda semana. Irmãos, nunca se teve tanta informação. Eu lembro que quando eu me converti, os DVDs que eu gostava de assistir, que a gente tinha era dos Gideões, pastor Marco Feliciano, pastor Adeildo Costa, aqueles caras, né, que a gente gostava daquelas pregações pentecostais. Então a gente ficava ouvindo ali os caras que a gente ouvia, aquela coisa. Mas para você acessar, ou você ia lá, ou então você ficava esperando alguém conseguir um DVD para que você pudesse ouvir aquela pregação. Hoje não. Hoje você entra no YouTube, você liga, você coloca lá, hoje eu quero ouvir uma palavra de amor. Aparecem milhões de pregações, de pregadores e pregações, que você pode ouvir uma palavra de amor. Hoje eu quero ouvir sobre isso, sobre aquilo. Hoje você abre o YouTube, você escolhe o cardápio que você quer. É um excesso de informações que estamos tendo, que até certo ponto é saudável e até certo ponto está se tornando destrutivo, colocando muleta em muitos cristãos. Amém? Grave isso, não é o suficiente conhecer a verdade. É preciso praticar a verdade. Jesus nos ensina que haverá tempos de muitos ataques. Ataques que virão contra a nossa fé, contra a nossa família, contra os filhos, contra a sua profissão de fé,
contra a sua mente, sua vida espiritual. Da onde que vem esses ataques? De todos os lados. Perseguições, tempestades, é o que aconteceu com essa casa. Ventos contrários, e esses ventos não vinham só, não, eram ventos capazes de derrubar aquela casa. Porque os ventos e a tempestade batiam contra a casa. E muitas vezes é o que vem acontecendo na igreja, nas famílias, na vida dos cristãos. São ventos e tempestades que às vezes você não sabe como lidar com aquilo. E Jesus estava ensinando a única forma de suportar os dias maus é edificando a sua casa, o seu coração, a sua vida, a sua fé no lugar certo. Não é sobre pessoas, não é sobre homens. É sobre Cristo, e não importa o tamanho das tempestades e dos ventos, o que importa é onde a sua casa está edificada. Pergunte para o seu irmão, fala assim: meu irmão querido, onde sua casa está edificada? Pergunte, irmão, vamos lá. Pergunta, onde sua casa está edificada? Vamos trazer uma denúncia num dos nossos fundamentos. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerce. E arrojando-se os rios contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas, que é o que nós lemos, 49, ele registra que as enchentes, os rios, batiam contra aquela casa. Batiam com muita força sobre aquela casa. Se você for para o livro de Mateus capítulo 7, Mateus fala assim: e desceu a chuva, correram-se os rios e sopraram-se os ventos. Ele fala de 3 tipos de tempestades, de lutas e dificuldades que aquela casa passou. Chuva que descia do céu, rios que corriam e ventos que sopravam. Jesus estava dizendo assim: vai chegar momento que você não vai saber de onde vem as dificuldades, só sei que ela vem. É de cima, é do lado, de onde que vem esse negócio, meu Deus, que eu não estou conseguindo enxergar. Parece que de todos os lados eu estou cercado. Tem até aquela música, parece que estou cercado. Como é que é aquela música? Mas estou guardado por ti, parece que estou, mas eu sou guardado pelo Senhor. Tem hora que você não sabe, vem debaixo de cima e transborda, você fala: meu Deus, de onde vem isso? Eu achei que estava tudo bem na minha vida, Senhor. Agora vai, Deus, essa frase é legal. 1º de janeiro, você está na igreja dizendo: Senhor, esse ano vai. Esse ano aqui as coisas acontecem. Esse ano aqui eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou emagrecer, eu vou fazer academia. Esse ano aqui, Deus, eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano aqui eu vou prosperar. Esse ano aqui, Senhor, eu vou estudar, vou fazer faculdade. A gente tá sempre projetando. Mas de repente, no meio dessa caminhada, é chuva, é vento, é tempestade, e a casa parece que vai balançando, você não sabe como lidar com isso. E desce chuva de um lado e bate rio do outro. E você fala: ô Jesus, quando eu estava me levantando, quando eu estava começando a caminhar, vem outro tombo desse. Que Jesus estava mostrando que aquela casa, as lutas vinham de todos os lados. A casa estava cercada por dificuldades. Mas Jesus deu ênfase em quê? Nas lutas, nas dificuldades? É claro que não. Elas sempre existirão. Eu quero te falar uma coisa, crente, e de Deus isso daqui: não se preocupe com as lutas. Não se preocupe. A sua preocupação deve ser essa: onde minha casa está firmada. Irmão, lutas vai ter sempre. Oh, meu Deus do céu, o que seria de nós sem aquelas lutinhas? Repreendido, pastor. Está pregando derrota aqui na igreja. O que seria de nós sem aquelas batalhas? São elas que nos ensinam. Irmão, você quer ver alguém humilde? Fica sem dinheiro.
fica sem dinheiro. Oh Deus, a minha vida provê na minha vida. Você quer ver, irmão? Você quer ver alguém abaixar a bola? É Deus fala assim, não, bota ele no deserto da vida. Aí entra naquele deserto, sol quente, escaldante. Oh, Deus fica manso, humilde, simples, amigável, um doce de pessoa. Você já imaginou se não fosse aquelas provações? Eu acho legal. As pessoas têm sempre aquelas viagens, né? E falaram assim pro Ronaldo Fenômeno: cara, você com aquela, né, com aquele problema que você teve no joelho, você já fez o que fez. Imagine se você não tivesse tido isso daí. Todo mundo esperando ele fazer igual o Romário, né? O Romário já fala, eu sou o cara mesmo. O Ronaldo falou assim, não. Você não sabe o que eu me tornei depois daquela, como é que fala? Depois daquela contusão. Se não, eu aprendi mais com ela do que sem ela. Eu me tornei um cara mais forte, resiliente, capaz de se levantar dos tombos, porque aquela contusão me preparou. Então ela foi importante para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Se ele conhece a Bíblia? Não sei, né? Não sei. E os crentes não compreendem às vezes que as lutas, as preocupações, as adversidades, elas existirão. Mas a pergunta é, onde minha casa, meu coração, minhas motivações estão estabelecidos? Porque as tempestades vêm para denunciar onde você está estabelecendo e fundamentando a sua casa e o seu coração. As dificuldades vêm justamente para denunciar onde que você está estabelecendo a sua casa. Jesus deixa claro que aqueles que ouvem sua palavra, mas não a pratica, ou não obedece a sua palavra, está construindo sua casa sobre lugares escorregadios. E escuta o que eu estou te falando. Se eu e você não tivermos um retorno, um êxodo, voltar e reconstruir, restabelecer, redirecionar as nossas motivações e o nosso coração, botar a mão na cabeça e falar assim, não, calma aí, essa palavra é para me fazer pensar. Onde que eu estou estabelecendo os meus fundamentos, a minha casa, as minhas motivações, para onde a minha casa está indo, para onde meus filhos estão indo. Calma, eu preciso parar e analisar e falar assim, não, eu preciso olhar, porque talvez eu esteja em lugares escorregadios e não estou percebendo. Eu gosto do Salmo 73, porque o salmista, ele começa a ver a prosperidade dos perversos, ele começa a ver ali, se puder projetar para mim, principalmente, Salmo 73, versículo 17, versículo 18, ele começa a ver os perversos prosperarem, ele começa a ficar desesperado, dizendo, poxa vida, e eu que faço tudo que agrada a Deus, e eles que são perversos, eles maquinam mal, eles fazem o errado, e o fim dá certo, e eu, meu Deus do céu. Mas só que no versículo 17, na versão NVT, ele fala assim, então eu entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim eu entendi o destino deles. Versículo 18, o que ele entendeu? O Senhor os colocou no lugar escorregadio, em um caminho escorregadio, e os fizestes cair do precipício para a destruição. Escuta, a perversidade, a impiedade, ela sempre me projeta em lugares escorregadios. Se eu ouço a palavra de Deus e não a pratico, é como se eu tivesse na beira de lugares escorregadios. Os meus pés não têm estabilidade, eu estou sempre afundando e fraquejando. Aí você procura um culpado disso. Quem é o culpado? É Deus. Quem é o culpado? É o pastor. Quem é o culpado? É o meu cachorrinho. Quem é o culpado? Não se trata de alguém ser culpado. Se trata de você, a partir de hoje, estabelecer o seu coração, as suas motivações em um lugar firme, constante, que não vai te abalar nessa terra. Quem está vivo aqui, levanta a mão.
Que susto, meu Deus do céu. Aleluia. Quem está vivo aqui, levanta a mão. Graças a Deus, tem 3, 4 que já ressuscita. Estou brincando, irmão. Areia, lugar escorregadio. O que é edificar a casa sobre a rocha? É edificar a casa sobre a palavra. É viver o que Cristo quer que eu viva. Amém? É viver o que Cristo quer que eu viva. Se viver a vida inteira vindo à igreja de domingo, colecionando pregações. Meu Deus do céu. Como foi falado aqui esses dias, não sei se foi num DCC ou foi aqui na igreja, a pessoa coleciona conferência, coleciona tudo. Nossa, eu já fui em tal lugar, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu já fui para tal lugar, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, tal. É um colecionador de experiências. Mas o problema é que só vive experiência. Jesus é mais do que uma experiência, irmão. Jesus, sabe qual é o problema? Sabe o que está acontecendo dentro da igreja? E eu preciso falar isso. A igreja está sendo projetada desde a sua entrada até as suas luzes, para que você viva uma grande experiência dentro dela. Já vê aquelas igrejas que você fica, uau, meu Deus, é esplêndido isso. Você está vivendo uma experiência, cada toque, cada luz que gira, cada pregação, cada é uma experiência que você tem. Mas a pergunta é: e a experiência com Jesus, na prática do Evangelho, na prática da palavra de Deus? Nós não podemos só levar a pessoa a uma experiência, nós devemos levá-la a uma vida, a um estilo de vida. Não é só um momento, não é só um instante, é uma eternidade. É uma eternidade com Jesus, é uma eternidade na presença de Cristo. O próprio Cristo falou assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Não é só um Senhor, é 2 Senhor. Senhor, insiste, Senhor. Mas por que você reconhece que eu sou o teu Senhor, mas não se submete ao meu senhorio? Entende isso? Porque aqui está escrito, versículo 46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Pegou agora. Por quê? Me chamam de Senhor, mas não se submetem a mim. Reconhece que sou Senhor, mas não se submete à minha palavra e à minha orientação. Posso ouvir um amém de concordância dizendo: é isso? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou mostrar para vocês. Deus tem prazer de colocar na prateleira quem estabelece uma conduta correta. Deus tem prazer de colocar os homens da Bíblia. Diga para mim, os homens da Bíblia. Não precisa repetir. Só pense, os homens das Escrituras, as mulheres das Escrituras, os nomes foram escritos, os nomes foram estabelecidos. Por isso que você ouve assim, e nos dias de Noé, não é? Por quê? Porque foi um homem que marcou a sua geração. E nos dias de fulano, nos dias de ciclano, por quê? Porque foi um homem que marcou sua geração. Olha o que a Bíblia fala: e levantarei o tabernáculo, a tenda de Davi que foi caída. Era a tenda de Davi? Não, era um entendimento. Davi teve um entendimento tão claro sobre a adoração, que Deus fala assim: eu preciso levantar a tenda de Davi. O entendimento que Davi teve sobre a adoração precisa ser reconstruído. Então são homens e mulheres que marcaram a sua geração. E nos dias de fulano, e nos dias de ciclano, e nos dias de beltrano, a Bíblia dá ênfase sobre nomes de pessoas para dias específicos.
porque foram homens que marcaram a sua geração, as suas vidas, aqueles que estão em volta. Eles se tornaram um catalisador de Deus, eles se tornaram alguém que estava disposto a viver para a glória de Deus. Eu não sei se você quer isso, mas eu estou dizendo para o Senhor: eu quero, Deus, eu quero me tornar um catalisador nessa geração, eu quero me tornar um homem de Deus nessa geração a cada dia. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. Primeiro, o que você tem que fazer? Fala assim: pastor, diz aí, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, irmão, agora você fala de verdade. Diga assim: pastor. Vamos lá, irmão, ressuscita. Fala: pastor, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Primeiro, cavar. Segundo, abrir uma vala profunda. Porque cavar, o primeiro também fez. A diferença do primeiro para o segundo: até o primeiro estágio os dois cavaram. A diferença agora é que o prudente, ele abriu uma vala profunda. Ele falou assim, é como se ele falasse assim: eu vou cavar até encontrar um lugar sólido, resistente, para que eu possa ali edificar minha casa. Eu não quero viver o sobrenatural de Deus. Eu vou viver esse ano aqui, minha vida vai mudar. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você continua dormindo, lendo 2 versículos. Você continua com 5 minutos de oração, dizendo: eita Deus, que tempo aconteceu no relógio? 5 minutos. Como é que a gente vai conseguir romper com o sobrenatural se a gente não continua fazendo coisas simples, rasas, e achando que vamos viver o sobrenatural? É dando nada para Deus, esperando receber tudo. É tipo querendo que Deus mova os céus e terra ao meu favor. É tipo Elias, dá ordem para que chova ou deixa de chover, mas não faz igual Elias, que subiu no monte e enquanto os céus não deu uma resposta, ele não parou de orar. E a Bíblia fala que ele colocou a sua cabeça entre os seus joelhos. É típico de uma posição de gerar, uma posição fetal. Olha que lindo isso. A posição de gerar, ele colocou e orou fervorosamente. Tipo assim: enquanto o Senhor não me responder, se o Senhor vai parar os céus, eu não saio daqui. Aí a gente quer parar o céu, a gente quer expulsar demônio, a gente quer fazer coisas extraordinárias, dando o mínimo para Deus, fazendo coisas simples. Irmão, mas que crente michuruca é esse? Meu Deus do céu. Qual é a diferença do prudente para aquele que é imprudente? Ele cavou uma profunda vala. Ele foi até o lugar mais consistente, mais fundo. E ali ele lançou o seu alicerce no lugar certo. Onde foi? Na rocha. Na rocha. Quem é essa rocha? De Gênesis a Apocalipse, Jesus é apresentado de maneiras diversificadas. Mas uma das coisas, uma das simbologias que a Bíblia apresenta Jesus é como uma rocha. Quando Moisés estava no deserto, que Deus falou, que Moisés falou assim: Deus, o teu povo tem sede. Deus falou assim: Moisés, pega o teu cajado e bata na rocha. A primeira vez, preste atenção, e bata na rocha. Pum! E vai ter água para todo esse povo. Moisés pegou o cajado, levantou o cajado e pum, bateu na rocha. A Bíblia fala que foi água para todo lado. Depois, numa segunda ocasião, novamente o povo com sede chega diante de Moisés: não dá-nos água, pelo amor de Deus, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede. Moisés chega diante de Deus e fala assim: Deus, o povo está com sede, o que eu faço? Moisés chega na rocha e fale com a rocha que ela vai te dar água. Moisés chegou, falou assim: rocha, dá água para esse povo. E a rocha olhou para ele
E ficou quieta, e a rocha ficou quieta, não falou nada. Ô rocha, dá água. Moisés não aguentou, que a hora que ele falou, a água não saiu, ele ficou irado, pegou o cajado e pum, na rocha. E a Bíblia fala que eita, que é água. E Moisés, ufa, meu Deus, o importante é dar água para esse povo chato que me estressa, mas que bom, deu água, tá bom demais, graças a Deus. Aí Deus veio chamou Moisés para um particular e falou assim: Moisés, você me escandalizou diante do povo, mas o que eu fiz, Deus? Moisés, eu pedi para você falar com ela e você feriu a rocha. Por causa disso você não entrará na minha terra. Mas Deus, e aí? Qual é a moral dessa história? Primeiro, a rocha, sabe quem era? Cristo. Segundo, quantas vezes a rocha deveria ter sido ferida? Uma vez. Porque Cristo só vai morrer e já morreu uma vez. Você não vai de novo colocar Cristo na cruz. Ou você crê no que ele fez, ou então não fique pedindo. Ele não vai subir na cruz de novo só para você. Ele já fez por todos. Ele feriu. Uma terceira coisa, quando ele falou que não brotou o que ele feriu com ira. E o pior de tudo é que quando ele feriu, o que aconteceu? Saiu água. A sensação de Moisés é que tinha dado certo. A sensação de Moisés é que o importante é o resultado. Mas o processo que era mais importante, Deus estava ensinando Moisés que para ser um grande líder, ele precisava aprender a obediência de um nível que ele nunca tinha vivido. Que isso é o que me dói no coração. Porque Moisés só precisava ter esperado o momento certo, que a água sairia. Mas ele bateu na rocha, feriu e tocou a vida. Porque é muito provável que você esteja vivendo uma vida que desagrade a Deus. Você feriu a rocha e ainda continua saindo água. E o fato de sair água te dá uma leve impressão de aprovação de que está dando tudo certo, porque está saindo água. E você pode viver a vida inteira no piloto automático. Está dando água, pastor. Está acontecendo. Mas Deus está dizendo assim: mas não foi o que eu te pedi para fazer. Não, mas da primeira vez deu certo. Da primeira eu te pedi uma coisa, da segunda eu estou te pedindo outra. Preste atenção. O que Deus te pediu há 10 anos atrás não é o mesmo que Ele te pede hoje, 10 anos depois. Você não é mais aquele menino de antes. Você amadureceu. Deus tem coisas novas. Deus tem medidas novas. Ah, meu Deus. Aí você está vindo diante de Deus dizendo assim: ai Deus, eu parei de pecar. Aí Deus, oxi, o problema é seu, não é mais do que a sua obrigação. Ah, Deus está nos chamando para renunciar às coisas permissíveis. Deus está nos chamando para renunciar às coisas boas. Ah, mas eu estou deixando o pecado de lado. Não é mais do que a sua obrigação. É isso que te mata. Você está jogando para Deus que você está deixando o pecado. Ele está dizendo assim: mas se você não deixar isso, meu filhinho, você vai morrer, porque o pecado te destrói. Mas o nível está aumentando. Deus não está pedindo só a renúncia de um pecado. Deus está pedindo a renúncia até de coisas que um dia Ele pediu para você. E quando você é menino, Deus fala: renuncia esse pecado. Quando você amadurece, você já sabe que tem que renunciar ao pecado. Mas quando você amadurece, Deus te pede coisas que Ele te deu. E eu vou te falar, é mais fácil renunciar ao pecado do que renunciar ao que Deus te deu. Porque o que Deus me deu, a gente tem uma palavra até para isso: o que Deus me deu, o diabo não toca. O diabo não, mas Deus sim. E essa palavra veio do alto aqui agora. Deus está pedindo. Deus está dizendo para a igreja: eu estou pedindo algo muito mais além do que o que você está pensando em me dar. Eu estou pedindo algo muito mais além. Eu estou pedindo algo maior. Ah, irmão, esse mesmo Moisés, incansável, apaixonado, que já estava sabendo que não entraria na terra de Deus. Ah, mas ele me ensina uma coisa: eu não paro.
mesmo sabendo que eu não entrarei naquela terra que todo mundo vai entrar, mas eu não paro. Ele continuou ali, ó. E o próximo pedido agora, tem muitos outros pedidos, mas o próximo pedido de Moisés para Deus foi: Deus, deixa eu te ver. Que coisa é essa, Moisés? É como se Deus falasse: você está maluco? Ninguém nunca me pediu isso. Não, Deus, deixa eu te ver. Que isso, Moisés? Ninguém nunca ousou pedir, porque todo mundo sabe que o dia que me vê eles morrem. Moisés disse: deixa eu te ver. Tá bom, Moisés, você vai me ver, mas só que você vai me ver de uma forma. De outra forma é impossível. Você vai se colocar na fenda de uma rocha. Você vai se colocar na fenda de uma rocha. Essa rocha, ela vai ter uma brecha que uma mão é capaz de tapar essa brecha. Você vai se colocar ali, e quando eu passar, eu vou te dar o privilégio de me ver pelas costas. E Moisés ficou. O homem que tinha ouvido de Deus que não entraria mais na terra, Deus falou assim: você não entra mais. Como que você ficaria? Eu vou entregar o ministério, não quero mais saber mais não. Por quê? Porque Deus não deu o que você queria? Quer saber, Deus? Eu também estou revoltado com o Senhor, também não te sirvo mais. Não vou dizimar, não vou amar mais ninguém. Eita, pãozão, isso aqui é de verdade, hein? Esse pão é gostoso. É porque vocês são muito espirituais. Para vocês eu saí do espírito, né? Deus, eu não vou mais. Não, Moisés, o mesmo homem que tinha ouvido de Deus que não entraria na terra, ele ainda continuava na fenda da rocha esperando Deus passar. Porque sabe o que ele queria? Ele queria Deus. É como se Moisés falasse: eu quero saber de terra. Quero saber do Senhor. Aí Deus, eu estou viajando, viu? Vigia. Deus, mas Moisés, você sabia que eu não pensei nisso, Moisés? Deus quer saber de terra, eu quero saber do Senhor. Se eu tiver com o Senhor, o que adianta eu estar na terra sem o Senhor? E Moisés ficou ali, ó, parado esperando. Quando Deus passou, que Moisés começou a ficar louco, Deus colocou: acabou. O que Deus está nos ensinando aqui? Não, eu quero ver a glória de Deus. Não, Deus está nos ensinando isso aqui, ó. O dia que eu disser não para você, você ainda estará disponível para permanecer na fenda da rocha, dizendo: eu só quero te ver, eu só quero a tua presença, eu só quero conhecer o Senhor, mas eu não vou dar o que você está me pedindo. Ah, tá bom, mas o Senhor vai me privar da terra para me dizer: não, mas tá bom, Deus, deixa-me te ver. Deixa-me te ver. Moisés, leva esse povo, você vai levar esse povo até a entrada da cidade, mas você não vai pisar, não tem problema. E eu vou mandar até um anjo com você. Eu não vou. Se o Senhor me der um anjo, eu não vou. Só vou se o Senhor, se a sua presença for comigo. Olha só a diferença. O que nós desejamos, o que nós queremos, a profundidade do que você deseja, a profundidade do que você anseia. Você quer as bênçãos de Deus ou você quer o próprio Deus? O que você almeja o que as mãos de Deus têm para te dar, ou o relacionamento, a intimidade? É esse Moisés, irmãos, que entrou em lugares que ninguém entrou, que viu que ninguém viu, e o nome dele ficou marcado. As pessoas brigavam, o sacerdote brigava por Moisés. Você podia falar mal de qualquer um, mas de Moisés ninguém fala mal, porque foi um homem que deixou um legado. Mas deixa eu te falar, ninguém verá Deus se não primeiro passar por Cristo. Era como, olha só o que Cristo, olha só o que as Escrituras deixou. As pessoas os homens acreditavam que a lei os conduzia, a lei, as ordenanças. Moisés era o símbolo da lei, das ordenanças. Só que Moisés, para conhecer Deus, ele teve que olhar por quem? Pela rocha. Quem é a rocha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe salvação fora de Cristo? Deixa eu reformular. É possível alguém ser salvo sem ter reconhecido Jesus? Aí eu te lanço uma pergunta teológica que vai bugar nossa mente. Como que aqueles homens do passado foram salvos? Pastor, Jesus não tinha nascido ainda. Mas como que eles foram salvos?
Aí a minha resposta é te fazendo uma pergunta. Quando Abraão subiu com Isaac para o sacrifício, quem era que estava sendo sacrificado? Representava quem? E segundo a história, no mesmo lugar, no mesmo monte, no mesmo lugar, na mesma terra, no mesmo território. Eu te faço uma pergunta, outra pergunta. Quando Adão pecou, que ele mesmo pegou folha de figo e tampou a sua nudez, e Deus falou assim: é impossível, meu amiguinho, daí vai secar e vai se acabar. Sabe como que eu vou cobrir a sua nudez? Eu vou te revestir de quem? De Cristo. O que ele fez? Ele matou o quê? Um cordeiro e vestiu Adão com peles de animal. O que representava? Era como se Deus estivesse dizendo assim: todas as vezes que você tentar ser salvo por você mesmo, vai se secar, você não vai conseguir. A única forma de você ser salvo é por Cristo. Ali estava Cristo. Quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, representava Cristo. Cristo. Quando o povo passou no meio do mar vermelho, o que significava? Sendo batizado por Cristo. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Eu não sei, mas eu não quero mais pregar. Levanta sua mão e adora, eu estou cheio. Essa é a hora que você precisa chorar, gritar, bradar na presença dele. Eu sabia que você ia cantar, capa sem vergonha. Graça, esse é o nível. Levante suas mãos e receba de Cristo. Esse é o nível de tua graça. O teu poder posso sentir. Cristo é tudo em todos. Sem Ele você nada pode. Sem Ele você nada pode. Sem Cristo você não subsiste. Ele é a rocha que você precisa estar. Não é sobre homens, não é sobre títulos, é sobre a pessoa de Cristo. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Esse é o nível de tua derrame-se agora, abra os seus braços e mergulhe. Está se movendo aqui. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és santo. Feche os seus olhos. Eles diziam: temos Abraão por pai. E quando Jesus disse: mas como que vocês falam sobre Abraão, sendo que até Abraão viu o meu dia? Blasfêmia! Você só tem 30 anos, como que você ousa dizer que Abraão viu o seu dia? Abraão e Isaac no monte era uma representação do próprio Deus sacrificando. O livro de Hebreus fala que ele foi sacrificado. Jesus é um sacrifício vivo e Isaac foi um sacrifício vivo. Ele foi oferecido. Esse Cristo nessa noite está dizendo assim para mim e para você: quanto mais você procura, quanto mais você procura, quanto mais você procura coisas que se passam, coisas que não são eternas, para estabelecer a sua fé, para estabelecer o seu relacionamento, mais você se frustra, mais você desanima, mais você não consegue encontrar consistência, até que você cava um pouco mais. Ah não, aqui eu paro por aqui. Não, cava um pouco mais. Muitas pessoas estão pensando
pensando em parar, pensando em desistir. Outras já até pararam, outras estão só vegetando espiritualmente. O corpo está ali, mas o espírito já está longe, já está morto. Eu quero dizer para você, nessa noite tem uma palavra profética para o seu coração. Essa noite eu quero dizer para você, é tempo de você se levantar, é tempo de você se ressuscitar. Não porque eu estou dizendo, mas porque Cristo está dizendo: venha, 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 venha. Eu estou te chamando da morte para a vida, da mentira para a verdade, de um lugar de desesperança para um lugar de esperança em Cristo, de um lugar de frieza para um lugar de paixão desesperada. Quantos querem Jesus? Quantos querem Jesus?